Oi pessoal, sou Eduardo Cabral, professor do Seton Cursos Online para Concursos e estou aqui para comentar a prova de raciocínio lógico do concurso de Guarda Municipal da Prefeitura de Jaboatão. Bora lá pessoal? Gente, primeira questão. Em uma festa com 500 convidados, 350 pessoas tomaram vinho, 250 tomaram suco e 50 não tomaram vinho nem suco. Ora, a questãozinha clássica de conjuntos, pessoal. A quantidade de convidados que tomaram apenas vinho, apenas suco e vinho e suco é respectivamente. Pessoal, o que é que a gente tem? Vejam, a questão clássica de conjuntos. A gente tem aqui um grupo. Dentro desse grupo daqui, a gente vai ter o quê? Obrigatoriamente 500 pessoas. Então tem um grupo aí, tem um conjunto que tem 500 pessoas dentro desse conjunto. Tudo bem. Esse conjunto ele tem divisões. Por exemplo, uma parte aqui tomou suco de uva e uma outra parte aqui, vinho. Certo, pessoal? De 500 pessoas, tem as pessoas, percebam, tem as pessoas que só tomaram suco de uva, tomaram suco de uva e vinho, só tomaram vinho e não tomaram nenhuma das duas opções, certo? Ora, o que é que a gente tem? 350 pessoas tomaram vinho. Percebam que nessa parte aqui, eu tenho que 350 pessoas estão aqui dentro, pessoal. Mas eu não tenho como definir se foi dessa parte aqui, nesse complemento aqui, que é a interseção, ou nessa daqui. Ou seja, a soma desse item com esse vai ter que dar os 350. Eu tenho também que 250 tomaram suco. Ou seja, 250 estão no conjunto suco de uva. Da mesma forma, eu não tenho como definir qual parte vai estar nesses dois pontos aqui, tá? Ora, o que é que a gente tem mais aqui? Vamos voltar. 50 não tomaram nem vinho nem suco. Ora, então eu sei que não tomaram nem vinho nem suco, foram 50. Pessoal, percebam, eu tenho um total de 500, mas 50 não tomaram nem vinho nem suco. O que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que se eu chegar aqui com a união de uva, certo? Uva, união, deixa eu pegar aqui, uva, união, vinho, certo? Uva, união, vinho. Eu vou ter que obrigatoriamente ter quanto? 450. Por quê? Porque de 500 eu já usei 50 aqui. Pessoal, somando essas duas situações aqui, todos os de uva com de vinho, eu vou ter o quê? 250 com 350, eu tenho 600. Mas esse total, ele tem que ser no máximo 450. E por que essa soma está dando 600? Porque eu tenho alguns valores que eu estou somando duas vezes. Ou seja, os elementos que estão aqui na interseção, eu tanto estou somando no momento dos que tomam uva, como estou somando no momento dos que tomam vinho. Então, o que é que acontece? O que passar desse valor vai ser justamente aquele conjunto de elementos que eu contei mais de uma vez, que eu contei duas vezes. Ou seja, 600 de 450 passou quanto? Passou 150. Significa que 150 pessoas eu contei duas vezes. Eu contei quando estava contando o suco de uva, eu contei quando estava as pessoas que tomavam vinho. Então, eu tenho que começar aqui por essa interseção, botando que aqui eu tenho 150 pessoas. Tudo bem. Se aqui eu tenho 150 e no total de pessoas que tomam suco de uva é 250, está faltando quanto para deixar nos 250? 100. Então aqui eu tenho 100. Se do total de 350 eu já tenho 150 que tomam vinho, está faltando quanto para chegar nos 350? 200. Agora eu tenho a distribuição feita, cada elemento na sua parte, tá? Ou seja, os que só tomam suco de uva são 100, os que tomam suco de uva e vinho são 150 e os que tomam só vinho são 200. A ordem da pergunta é, eu quero os que tomam apenas vinho, apenas suco e vinho e suco. Ora, apenas vinho vão ser 200, apenas suco 100 e suco e vinho 150. Então a resposta dessa questão aqui, uma questão simples de conjuntos, a resposta dessa questão é letra D. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a negação da sentença. Fernanda tirou férias e foi a Roma e com Ângela, ou foi a Madrid com Eveline. Gente, eu falei muito nas aulas para a guarda de Jaboatão que
a UPE gosta de cobrar essa parte de negação, que ela iria cobrar uma negação. Ela optou pela negação de quê? Ela colocou uma proposição composta, onde ela coloca um i e coloca um ou. A gente viu em sala que eu tenho isso daqui, ó, a negação de A ou B. Quem é que vai ser a negação de A ou B? Não A e não B. Ora, a negação de A e B vai ser não A ou não B. Ou seja, o que foi que a gente viu? A negação do A e a negação do ou, a negação do I, a gente troca tudo, inclusive o ou por I e o I por ou. Ora, situaçãozinha simples de aplicação desse conceito conceitual que a gente vai tratar agora. Percebam, o que é que a gente tem aqui? Fernanda, férias, e aí eu tenho esse cara daqui que está juntando o i. Ou seja, eu vou ter que fazer a negação desse, trocar esse i por ou e fazer a negação desse. Só que a negação desse daqui é composta, é um ou. Então eu vou ter que fazer o quê? A negação do ou. Ou seja, vai ficar negando que Fernanda tira férias, vai ficar Fernanda não tira férias. Troca esse i pelo ou e essa situação aqui vai ser não Roma com Ângela, não a Madrid com Eveline, e eu vou trocar o ou pelo i. Qual é a alternativa que tem isso? Ora, Fernanda não tirou férias, neguei essa primeira parte, troquei o i pelo ou, perfeito. Aí isso aqui é a outra sentença, essa outra proposição composta era ou, troquei por i, perfeito. E troquei cada item, passou a ser não foi, passou a ser não foi. Então a resposta para esse nosso problema, aplicação direta do conceito de negação lógica, como a gente viu em sala, vários exemplos, é a letra B. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Vamos adiante. Considerando as proposições, lógica da argumentação, silogismo, Aristóteles, a gente viu aqui, comentei com vocês, tá certo, pessoal? Tranquilo, é só fazer os diagramas lógicos, construir os conjuntos que a gente responde qualquer situação, qualquer questionamento, qualquer pergunta. Alguns programadores são analistas, isso é uma afirmação. E não é verdade que algum operador é analista, isso é outra afirmação. O que é que a gente tem aqui? Percebam que, como a quantidade de questões era pequena, o que foi que a UPE fez? Ela pegou dois tópicos, dois assuntos numa mesma situação. Por quê? Porque quando ela diz não é verdade, ela, de certa forma, está perguntando quem é a negação de algum. Quem é a negação de algum operador é analista. Então ela faz o quê? Ela, em vez de pegar uma questão para perguntar só quem é a negação de um tema, ela pega uma questão para descrever os diagramas lógicos e naquela questão ela mesma já está fazendo o questionamento de uma negação. Ou seja, vamos concluir. O que é que a gente tem aqui? Alguns programadores são analistas. Então, eu tenho um conjunto aqui que ele é formado por programadores. Eu sei que alguns programadores são analistas. Então, o que é que a gente tem? Tem um conjunto aqui que é formado por analistas. Ora, a certeza que eu tenho é que existe elemento aqui nessa interseção. Alguns programadores são analistas, certo? Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Tudo bem. Aí, o que é que a gente tem mais? Vamos mudar aqui de cor. Não é verdade. Então, veja, algum operador analista. Pessoal, se isso aqui não é verdade, isso aqui é o quê? Falso. Ou seja, quando é que isso é falso? É quando eu estou negando isso. Quando é que eu nego que algum operador é analista? Negação, nenhum operador analista, certo? Então, o que significa essa expressão aqui é dizer que nenhum operador é analista. Tudo bem. Então, eu vou construir agora o conjunto operadores. Onde é que eu vou colocar o conjunto operadores? Gente, eu posso colocar o conjunto operadores em qualquer canto. Pegando aqui programador, não pegando, fazendo, em qualquer canto. Agora, o que ele não pode estar é dentro do conjunto azul. Porque nenhum operador é analista. Então, a certeza que eu tenho de operador é que está fora do conjunto azul. Aonde ele vai se encontrar fora do conjunto azul, eu não tenho como pontuar. Pode ser que tudo que seja fora do conjunto azul seja operador, tá? Mas com certeza eu não tenho nenhuma parte aí do operador fazendo interseção com o analista, porque nenhum operador é analista. Aí a gente vai ver as alternativas. O que é que a gente pode afirmar pelas informações, pelo contexto, pelo que foi dito na situação? Pessoal, algum programador é operador. Eu posso afirmar? Não. Pode ser que tenha, sim. Pode ser que não tenha. Pode ser que o programador seja o vermelho
e eu tenha o operador como esse conjunto aqui, não tem interseção, mas se o operador for esse, tem interseção, então eu não posso afirmar nem que tem, nem que não tem. Letra C tem, nenhum programador é operador, não posso afirmar isso, porque pode existir ou não, certo? Todo operador é analista? Não, isso aqui é justamente o contrário do que a gente tem como definição. Todo programador é analista? Não. Não, eu não posso afirmar. Eu sei que alguns são, eu não posso todo. Faça a ressalva, lembra a vocês. O fato de que alguns programadores são analistas, poderia até ser que o conjunto de programadores fosse todo aqui, ou seja, não existir programador aqui fora de analista, poderia ser uma situação, mas eu também não posso afirmar essa situação. Então, realmente, o que é que a gente tem aqui como alternativa certa? Letra B, nenhum operador é analista, que foi justamente o que a gente fez aqui, a partir dessa constatação que está dizendo que não é verdade, que simplesmente significa que eu vou precisar negar esse cara. Então, alternativa certa, pessoal, letra B. Terceira questão, letra B. Tranquilo, pessoal? A quarta questão de raciocínio lógico foi uma sequência interessante. Seguindo o critério de formação da sequência A, E, C, G, E, I, G, K, I, M, ó, tem uma sequência de letras aí que está meio mal assombrada, né? A gente não consegue enxergar a lógica, qual é a lógica. Ora, eu quero saber qual é a próxima letra dessa sequência. Gente, chego a colocar em sala situações que ocorrem com sequências. Já cheguei a alertar muitas vezes. Pessoal, se tem uma sequência que você não está conseguindo verificar muito bem a lógica dela, verifique. Será que eu não tenho mais de uma lógica intercalada? É justamente isso que eu tenho aqui, pessoal. Veja. Eu tenho uma sequência aqui, ó, que seria essa. Ou seja, ó, A, C, E, G, I, que está pulando um, ó. B, C, D, E, F, G, H, I. Então, eu tenho essa sequência que está pulando um. Eu tenho uma outra sequência aí, que é essa daqui. Que vai ser, ó, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ou seja, eu tenho outra sequência, eu tenho uma sequência de vermelho, eu tenho uma sequência aí que está com esse amarelo. O que é que eu preciso saber aqui, pessoal? A próxima letra, que é a que ela está querendo, é de que sequência? É da sequência amarela. Então, eu tenho o quê? Eu estou sempre pulando um. I, aí eu pulo quem? Eu pulo o J, então quem é o próximo aqui? Letra K. Então, essa sequência aqui, esse cara daqui vai ser o K. A resposta correta para essa minha sequência vai ser a letra A. Pessoal, questão simples quando a gente observa, consegue enxergar que tem duas sequências. Quando a gente começa a esbarrar e tentar fazer com uma sequência só, pode ser que a gente não consiga chegar à solução correta. Então, se eu estou com uma sequência e estou tendo dificuldade para formular por que aquela sequência está existindo, eu estou vendo uma situação, está indo para frente, está indo para trás, está indo para o lado, está indo... Peraí, será que tem mais de uma sequência? A gente tem que questionar. Separa, enxerga, visualiza. Se conseguir esse parâmetro, pronto. Por quê? Porque não é a primeira vez, não é a segunda e com certeza não será a última que uma organizadora vem e coloca sequências intercaladas numa mesma situação. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Essa é a quarta questão de raciocínio lógico. Agora vamos para a nossa quinta e última questão de raciocínio lógico da prova de guarda de Jaboatão. Uma questão conceitual. Ora, eu tenho uma proposição aqui e eu estou perguntando, esse cara é o quê? Gente, só de visualizar ele, a gente já poderia pontuar de forma precisa, com o conceito que a gente conhece, que esse cara é uma tautologia. Então, esse cara é uma tautologia, pronto. Ora, mas Eduardo, por que uma tautologia? O que é uma tautologia? Ora, conceitual, vimos conceitos. Qual é o conceito de tautologia? Eu digo que uma sentença é uma tautologia toda vez que todos os resultados que ela gera são obrigatoriamente verdadeiros. Ou seja, eu tenho uma tautologia quando todos os resultados originados daquela sentença são verdade, independente das partes que o compõem. Ou seja, eu tenho aqui um P, tenho aqui um Q, o P tem o Q. Se eu colocar todos os pares, ou seja, eu tenho P e tenho Q, se eu colocar os dois sendo verdadeiros, se eu colocar esse verdade e esse falso, esse verdade, se eu colocar os dois falsos, ou seja, para todos os pares de possibilidades de cada proposição simples, de cada entrada,
Nessa situação aqui, que seria PI, P e Q, então P, então Q. Para qualquer dessas situações que eu coloque, que eu pontue aqui, para qualquer linha dessas, certo? Eu vou ter sempre como resultado a verdade. Então esse cara é uma tautologia. Gente, para ter certeza que esse cara é uma tautologia, como é que a gente poderia fazer? Eu poderia substituir o P é verdade, o P é verdade e o Q é verdade. Substituo aqui e vejo o que é que esse cara daqui origina como resposta. Se o P for verdade, se o Q for falso. Se o P for falso, se o Q for verdade. Se o P for falso, se o Q for falso. Eu faço isso e gero a resposta. Isso é uma opção? É uma opção. Ora, outra maneira que a gente tem, que a gente pode fazer é o seguinte. Quando é que uma situação A, então B, vai trazer como resultado falso? Quando é que um sim, então, traz como resultado falso? Pessoal, um sim, então, ele traz para a gente o resultado falso quando esse primeiro for verdade e esse segundo for falso. Uma forma de identificarmos se uma questão, se uma sentença, se um conjunto de informações é uma tautologia, certo? Ou seja, admite o resultado verdadeiro, só admite, perdão, o resultado verdadeiro, uma das formas de testar isso é identificar, será que eu consigo produzir alguma combinação que o resultado seja falso? Ora, pessoal, se a gente vier para essa sentença, fica claro que eu não consigo. Eu não consigo, nessa sentença, ter o resultado falso. Por quê? Porque para um resultado desse sim, então, ser falso, é obrigatório que eu tenha esse primeiro verdadeiro, esse segundo falso. Mas como aqui é um i, para ele ser verdade, obrigatoriamente os dois têm que ser verdadeiros. Então, se os dois forem verdadeiros, esse cara não tem como ser falso, porque verdade com verdade vai dar verdadeiro. Ou seja, não há combinação possível que traga, que mostre, que produza como resultado para essa sentença o resultado falso. Sendo assim, todos os resultados obtidos nessa sentença serão verdadeiros, e se todos os resultados obtidos nessa sentença são verdadeiros, eu posso afirmar que essa sentença ela é uma tautologia. Tranquilo, pessoal? Questão conceitual que só pela disposição a gente já poderia ter pontuado e ter identificado que é uma tautologia, até por conta da não possibilidade das outras alternativas. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Gente, com isso nós encerramos a resolução das questões de raciocínio lógico da prova de Jaboatão. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, tá? E até a próxima aula, até a próxima resolução de questões, até a próxima dica. Tá, pessoal? Até a próxima.